Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Globo TechCast, o podcast oficial de tecnologia da Globo. Aqui a gente se atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. E hoje em especial, edição especial aqui do Festival DataLab 2023. Meu nome é Felipe Paz e estou aqui para te mostrar em detalhes tudo que está rolando neste evento, o festival interno da Globo sobre dados. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem, cabelos pretos, estou usando óculos azuis, tenho barbas pretas, estou com a camisa branca do evento. E trago comigo aqui, para a nossa mesa, Antônio Sabadini. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, boa tarde. Eu sou Antônio Sabadini, fazendo minha autodescrição. Sou um homem, pardo, cabelos castanhos. Estou vestindo a camisa roxa do evento. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com tantas pessoas ilustres e eu quero apresentá-los. Obrigado por estar aqui. Carlos Otávio, Amaury, Andressa. Por favor, se apresentem um pouquinho. Bom, eu sou o Carlos, homem moreno. Também estou com a camisa do evento roxa. Também uso óculos, estou usando aqui um fone de ouvido para esse evento. Um prazer estar aqui. Oi, tudo bem? Eu sou o Amaury, sou um homem pardo, de cabelo já bem grisalho, estou usando óculos e estou com uma camisa roxa do evento DataLab. Oi, pessoal, eu sou a Andressa, sou uma mulher morena, cabelos na altura do ombro, castanhos também estou com um fone. E um prazer estar aqui com vocês, Carlos, Amaury, depois da nossa mesa sensacional. Então, estou até emocionada de falar. Vamos começar o bate-papo, senão eu choro, né? Sabe como é que é? Vamos embora. Se segura que tem bastante papo. Tem mais emoção aqui hoje, né? É isso. Você falando do painel, a gente acabou de ter um painel fantástico, né, Andressa, sobre dados no coração da estratégia da Globo. E aí, falando também desse painel e sobre a importância, né, sobre a existência do evento, qual a importância desse evento, no evento falar sobre dados para a estratégia hoje da Globo? Bom, vou começar aqui, eu tenho certeza que Carlos e a Amaury vão complementar, mas é um evento que marca e configura muito a nossa evolução como empresa orientada a dados, né? Assim, essa é uma jornada, a gente vem trabalhando todos nós juntos em busca dessa construção da jornada. E está aqui pelo segundo ano consecutivo, fazendo um festival, falando 2 dias, mobilizando toda a empresa, proporcionando informação de qualidade sobre dados, desmistificando o assunto dados para todos os nossos colaboradores. É um marco, é incrível, e eu acho que a gente está ganhando de 7-0, mas o ano que vem tem mais, porque este assunto ele é vivo todo dia. Sim. Né? E cada dia tem uma novidade, cada dia a gente aprende alguma coisa, mesmo a gente que está imerso no assunto, tem sempre alguma coisa para contar. Então, não vai ser por falta de conteúdo, né, Amaury? A gente tem conteúdo garantido na nossa programação e ano que vem tem mais, com certeza. Mas aí eu passo para o Carlos. O festival, na verdade, o DataLab, ele é um programa interno que a gente tem para a gente enfatizar a cultura de dados na Globo e a gente capacitar nossos colaboradores, né? Em 3 anos, a gente já tem um alcance de 46% da empresa impactada por alguma atividade, iniciativa do DataLab, mais de 1.700 cursos. Então, ele tem esse papel fundamental. Eu falei dos cursos, mas tem comunidade de dados, tem fórum de analistas, enfim. É uma estratégia ampla para cada vez mais tornar a Globo uma empresa orientada a dados. E o festival ele é uma oportunidade de a gente ampliar ainda mais esse universo, mas ele também é uma celebração. Ele é uma celebração da aplicação dos dados na prática, dos casos de uso. E aqui eu passo a palavra para o Amaury, que ele nos contou histórias riquíssimas sobre o uso de dados e eu passo a palavra para ele. Obrigado, Carlos Otávio. Eu sou um executivo de conteúdo, né, um programador de conteúdo. O dado, a informação é central no meu trabalho, no trabalho de todo o meu time, da minha equipe, né? A gente faz televisão olhando para o Brasil, então a gente entende o Brasil a partir dos dados que a gente é capaz de coletar desse país, de analisar e de sentir, né? A gente precisa sentir os dados, viver os dados. Depois a gente tem o uso dos dados para encontrar os melhores caminhos, melhores
os melhores formatos. Eu dividi hoje com a equipe vários casos, né, que eu queria rapidamente falar aqui. Exemplo número 1. Ano passado houve uma mudança histórica na indústria de automóveis no Brasil. Pela primeira vez na história se vendeu mais moto do que carro. Esse dado é muito importante, sim, porque ele mostra uma mudança, uma transformação, sim, social e econômica. Como não tem emprego formal, a geração de renda está muito ligada à informalidade. Uma motocicleta é uma MEI. Sim, né? Exatamente. Não é isso? Você vira entregador, você entregador de aplicativo, você vai para o corre e tal. Aí, quando a gente olha para a nossa dramaturgia, a gente olha para os nossos conteúdos, a gente pensa, cadê o motoboy? Cadê esse personagem tão importante na sociedade? Se é importante lá, tem que ser importante aqui. Aí a gente está desenvolvendo uma sitcom de motoboys, em que os motoboys vão ser retratados de maneira positiva, porque a gente acha importante isso. Então, o protagonista é o motoboy. Tem o motoboy de Justiça 2, que é a série original do Globoplay, que estreia no ano que vem. E tem outros conteúdos onde a gente está pensando no motoboy. A gente falou também da criação do Hora 1, que é um novo telejornal que começa às 4 da manhã e que foi criado com base em dados. Quando a gente viu que o número de pessoas ligando a televisão mais cedo, 4, 5 da manhã, estava aumentando, essas pessoas estavam acordando mais cedo para se preparar para ir trabalhar, sobretudo para cozinhar e fazer a própria comida antes de trabalhar, e a gente ainda estava exibindo filme, Corujão. Era inadequado. Encomendamos para o jornalismo um novo telejornal para atender esse público. Falamos do público 60+, cresce muito no Brasil. Né? Cresce de importância, cresce em número, né? O aposentado, ele é a arrimo de família hoje. Como é que está a representação dessa fatia da população no nosso conteúdo? A gente estuda os comportamentos, então esses dados vão sempre alimentando a gente. Eu acho que hoje não dá para separar o dado como se fosse uma disciplina à parte, sabe? Eu vou terminar minha fala só dizendo isso, que eu como usuário de dado, né, eu vejo uma similaridade com o que aconteceu com o marketing muitos anos atrás, né? Quando o marketing era uma disciplina que chegou, assim, era uma disciplina em si mesmo, era uma disciplina de especialistas, era uma disciplina numa caixinha separada. Todos nós hoje fazemos marketing, não é verdade? No nosso trabalho. Sim. Não importa o que você faz. Eu acredito que a mesma coisa está acontecendo com a ciência de dados. Todos nós seremos, em algum grau, um profissional de dado. Claro que teremos os especialistas, mas a gente precisa que todos estejam capacitados, aparelhados para trabalhar com dados, e aí a gente criar essa grande comunidade de dados, que na verdade é a empresa toda, e aí com isso eu acho que a gente consegue andar mais depressa nas soluções e nas construções que a gente tem que fazer. Então eu vejo esse evento de hoje como extraordinário nisso. Assim, a equipe da Andressa está de parabéns. Eu vejo assim, como é que essa equipe lutou para fazer isso, porque esse evento ativa, falando de marketing, né? Ele é uma ativação de marketing desta ideia de que o dado não é uma caixinha separada do resto. O dado, ele roda como um sistema operacional da empresa inteira e todos nós fazemos parte dele. E foi muito bonito ver isso acontecer aqui hoje. E como que, mas como que a Globo, a gente como empresa, percebe que quanto mais a gente conhece o nosso consumidor, né, nosso cliente, nosso assinante, a gente consegue entregar para ele valor naquilo que ele está assistindo. É isso que a gente está fazendo no dia a dia, na verdade, né? Exatamente. O dado em curta distância, né? Exato. E assim, a gente nunca teve tanta competição pela atenção, né? A oferta de conteúdo é absurda e a disputa pela atenção é muito grande, a maior que já tivemos. Quem vai se dar melhor nisso? Quem tiver a menor distância com relação ao consumidor. Ter a menor distância significa conhecer melhor, conhecer os hábitos, entender. Não é só a ciência do dado, é a sensibilidade também do dado. Exatamente. Né? As duas camadas, né? Ciência e sensibilidade. Então, assim, encurtando a distância, que é o que a gente busca na Globo todo dia. Falar bem de perto, falar bem perto do público, com essa proximidade, criar esse vínculo. E hoje já são mais de 140 milhões de contas Globo, de Globo IDs, né? Então, isso é um... Quanto crescemos, né? O quanto crescemos, o quanto a gente ampliou essa relação direta com o consumidor. Isso dá quase todo adulto brasileiro, talvez. Assim, exatamente. Somos 200 milhões, crianças ali, adolescentes. É um número expressivo. Né? Bem... Nós temos números expressivos, né, para falar de dados. Assim, eu vou pegar um pouco o ponto do Amaury. A gente cria um grande círculo virtuoso nessa história, né? Porque a gente fala com mais de 80 milhões de pessoas diariamente.
E quanto mais a gente se aproxima dessas pessoas, mais a gente conhece. E mais elas se aproximam da gente. E é isso que a gente quer. Exatamente. E é isso que a gente sabe fazer. A gente conta histórias de uma forma incrível com este conhecimento. E por isso que eles estão se aproximando cada vez mais. Então, é isso que a gente cria com o dado. O dado não é um fim em si mesmo. A gente não faz nada com o dado porque a gente tem milhões de dados aí. A gente tem que saber a pergunta que a gente quer fazer, a gente tem que escolher o dado que a gente precisa ter para ter a melhor resposta e encurtar o nosso caminho. E é essa a beleza dessa história toda. E antes de passar para você, por isso que é importante que todos nós falemos a linguagem de dados. Sim. E é por isso que a gente está aqui. E a gente falou aqui do conhecimento do consumidor, do dado, né? Nos ajudando a criar conteúdos, né? A Mauri deu exemplo aqui em novelas, em entretenimento, mas é na empresa toda. É no jornalismo. A gente fez na última eleição, com muito pouco tempo e usando modelos de AI, os dados do TSE, a gente contou como foi a eleição em 5.000, em todos os municípios do Brasil, 5.200. Não tenho um número preciso de Esse cabeça. trabalho foi extraordinário. Foi fantástico. Aquele mapa que consolidava esses dados, aquele serviço foi extraordinário na eleição. Mas a gente tem exemplos em outras áreas, no RH, na área de logística. Enfim, de fato, a gente não só está falando de ser uma empresa orientada a dados, mas a gente está praticando isso e a gente está vendo cada vez mais os nossos colaboradores usando e aplicando isso no dia a dia, nas diversas decisões, em todas as áreas da empresa. Ou seja, é pegar cada ID do Globo ID, trazer para uma realidade para a gente conhecer, se aproximar, entregar valor e aproximar essa pessoa que está consumindo para, olha, eu conheço você, eu quero te dar o melhor conteúdo que você possa consumir para realmente entender que nós, como Globo, somos você, na verdade. E não só conteúdo, mas qual dispositivo também ela Exato. tá usando. Qual a experiência? né? Qual a experiência Qual que a ela experiência? precisa. Fluida, né? E isso a gente está brincando aqui, falando de consumidor, mas Sim. voltando no ponto do Carlos, os dados também nos unem enquanto Sim. colaboradores, Exato. né? Sem dúvida. É uma apresentação que você faz de forma mais fluida, mais interativa. É uma dúvida que você tem, e aí você hoje consegue perguntar lá na comunidade de dados. Sim. E qualquer um pode responder, não só os nossos especialistas, mas aqueles que usam e estão no dia a dia usando. Nos cases. Olha só como essa questão que a Andressa está falando é importante do dado, né? Quanto mais você conhece o seu público, menor é a distância, maior é o vínculo, mais forte é a conexão, né? Quanto mais forte é a sua conexão, mais ela vale para os nossos parceiros comerciais, que se usam da nossa conexão para comunicar as suas marcas e produtos. Então, assim, no centro do nosso negócio, né, está o dado que gera conexão, que gera relevância, que gera monetização, que realimenta o sistema. Então, assim, é toda uma cadeia baseada em dado e conhecimento. Eu sempre digo que, das várias maneiras que a gente poderia descrever o nosso negócio de televisão, de mídia, eu diria, nós estamos no negócio da conexão, né? O nosso business é o business da conexão. O dado é fundamental na conexão, né? Então, assim, esse evento ativou muito isso. Foi muito bacana. De novo, eu quero parabenizar aqui o grupo da Andressa. Inclusive, para quem não sabe, o nome da nossa intranet é Conexão e não é à toa. Né? Exatamente. É verdade. Bem observado. Mas muito, muito legal. Eu queria trazer ali um ponto que a Mauri trouxe, que é interessante. Assim, os dados também, eles... lógico, os dados gerando informação, né? Não, nada adianta, como você falou, né, André? Simplesmente o dado puro, ele precisa ter um objetivo, você precisa ter um foco. Mas quando você traz, por exemplo, o motoboy dentro de uma forma positiva, né, isso é uma quebra de paradigma. Pelo menos quando você lembra de motoboy, você lembra muito do alívio cômico, ou então até mesmo de uma forma até meio pejorativa, né? Aí é que eu te falei, né, que... Desculpa. A ciência e a arte, né? A ciência e a sensibilidade. Esse dado de que houve mais vendas de moto do que carros no Brasil pela primeira vez ano passado, para a gente, ele ativou toda uma leitura de sociedade. Qualquer pessoa que anda meia hora
por uma grande cidade brasileira, vai ver como cresceu o número de motoboys pelo Brasil, em qualquer cidade. Sim. Você para num sinal, aquele monte de motoboy. Isso é reflexo de uma situação econômica. A pouca disponibilidade de empregos formais, a informalidade, toda a indústria do delivery que explodiu durante a pandemia. Então, você vai vendo camadas e camadas desse dado. Quem está olhando para esse rapaz? Ou essa moça? Que está lá numa motocicleta, andando o dia inteiro, trabalhando 12, 14 horas por dia, sem nenhum direito trabalhista. Ninguém. Ele está por conta própria. Aí entra o nosso olhar de Brasil. Nós, Globo, somos uma empresa brasileira, nós somos do Brasil, para o Brasil, nos vemos como parte da sociedade e nos vemos como parte da solução. Então, nós acreditamos que o nosso papel é dar a este protagonista social, o motoboy, um papel de protagonista das nossas histórias. Não para reforçar preconceitos, mas para valorizar essa figura. Todos nós adoramos que a nossa encomenda chega na hora certa, que a pizza chega quentinha, que ele entregue bonitinho. Todos nós adoramos. Mas a gente não gosta deles no trânsito. Trata mal, trata com preconceito. A gente precisa olhar para isso. E aí entra essa outra camada. Então, tá vendo? Começou lá num dado, vem todo um contexto social, vem todo um desenvolvimento artístico, uma programação e tudo acontece. É sempre assim com a gente. Nossa capacidade de amplificar uma coisa que é desse tamanho. Vira um case gigantesco como entrega, né? É isso. E ver como esses dados se correlacionam, né? Não adianta você olhar um dado de forma isolada, né? Também a gente foi... Com certeza. Tudo se fala, a gente conecta, mais uma vez, usar a palavra importante. Um dado, né, Andressa? Um dado é um tijolinho. O que você é capaz de construir com os seus tijolos, né? Verdade. Faremos um muro, pontes, faremos uma ponte, faremos uma catedral, Verdade. faremos né? O que somos capazes de fazer com os nossos tijolinhos? Aí é que entra a questão de sermos todos conectados aos dados, sermos todos profissionais dedicados aos dados, né? Com o apoio dos especialistas, mas com essa cultura de que essa disciplina pertence a todos nós, né? Não, perfeito. E foi, infelizmente, um perfeito encerramento, Pois é. né, Antônio? Então, pedir para que, infelizmente, a gente vai ter que terminar. Minha chefe ali acabou de levantar a plaquinha ali, já que acabou, né? Então, pedir que vocês façam as considerações finais aqui. Andressa, muito obrigado por mais uma participação do Globo Techcast, mas é a primeira comigo. É verdade. Comigo verdade. também. Eu já estou checando aqui, já vou começar a fazer parte da equipe do Globo Techcast. Já faz. Obrigada. Só agradecer imensamente a Mauri, nosso convidado aqui da nossa mesa premium especial, que trouxe informações e contribuições extremamente relevantes e inspiradoras para todos nós. Obrigada por você estar aqui com a gente. Carlos, muito obrigada. Você também já é parceiro de todas as horas. E eu espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo e vai ter mais a cada sessão do nosso Vai ter mais. Eu só queria deixar um convite para todos os nossos colaboradores se engajarem cada vez mais com a jornada de dados. Para quem não é da Globo e quiser fazer parte dessa jornada, vem para a Globo. Vem para a Globo. Vem pra Globo. Isso aí. Muito bem, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse MesaCast, aqui no evento de hoje, que foi lindo, foi incrível. E a nossa expectativa, né, de que, na medida em que a gente falar, tratar, discutir, debater os dados que nós temos, né, essa imensa quantidade de dados que nós temos dentro da empresa, nos corredores, nos cafés, do papo, ideias incríveis vão surgir, insights incríveis vão surgir e a nossa mágica vai acontecer, né? Então, hoje eu vi que esse futuro está muito aqui e a gente vai ter boas ideias a partir disso. Show de bola. Obrigado, Amaury. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado Valeu, pela Antônio. parceria. Tamo junto. É isso, Valeu, gente. Muito obrigado aí pela participação. E você que está assistindo a gente ou ouvindo, se tiver no YouTube, segue a gente aí no Vem Pra Globo. Compartilha também o nosso vídeo. Se estiver no Spotify, avalie a gente no Spotify, no Deezer e, mais importante, no Globoplay. Espero que seja a principal utilizada. Avalie a gente, que seu feedback é muito importante. Um abraço e até a próxima.